De volta agora, Leon se prepara para a excursão na academia, onde ele mexeu os pauzinhos para ficar em uma das regiões por conta de certos itens. Só que apesar de ter essa vantagem, ele vai ficar na mesma região da Olivia, da Angélica e de um dos amigos do príncipe. Antes de chegar, mostra também duas minas, algo que tudo indica cometendo traição. Chegado no local, por acaso ele se encontra no santuário, onde o Leon clama por mulher. Após isso, ele consegue um dos itens que ele procurava. No dia seguinte, provavelmente voltando para a academia, a nave deles é interceptada pelo exército de outro reino, o qual quer atacar o reino deles. No caso, eles interceptam a nave para conseguir reféns. Só que a Angélica se entrega para tentar liberar o resto. Obviamente, o Leon e a Olivia tentam impedir, e nessa os moleques sentam a porrada do Leon. Apesar dos esforços da Angélica, eles mantêm o pessoal como um refém. Então que o Leon aprisionado e a Olivia se lamentando, recebem a visita do amigo do príncipe, tentando convencer a ajudar a salvar o pessoal. A princípio, ele nega. Porém, ele fala que se for para fazer isso, tem que ser com todo mundo ajudando. O amigo do príncipe tenta a princípio convencer o pessoal, porém eles se negam a ajudar. Então o Leon chama todo mundo de vagabundo e manda um tatakai, e o pessoal vai finalmente fazer algo. E pelo jeito o Leon ganha uma Karin como admiradora. Coroa, dá pra chipar. Como assim, Karin? E o Leon parte ao resgate da Angélica. Finalmente temos a primeira batalha, onde o Ardo consegue o seu feito de incapacitar o general que eles estavam atrás, o qual ele achou bem fraquinho. Agora com esse feito, ele finalmente consegue se reunir com a sua majestade. Nessa conversa entre eles, o Ardo percebe uma coisa. Quando a Irene e a Ginny falam que ele é o Lorde Demônio, o Varvatos estranha. Só que o Ardo mesmo pensa e se questiona, já que nessa época, o Varvatos já estava sendo reconhecido como o Lorde Demônio. Já na base da Verna, ele refletia mais sobre isso e sobre o que o moleque lá que trouxe eles pra esse tempo falou. Então o Ardo é chamado pela Lídia pra mais uma missão, e ele aceita, até mesmo para ganhar mais confiança. Então descobrimos uma coisa: assim como foi mostrado na visão que a Sylph tem quando sofre a lavagem cerebral, o Ardo, antes de reencarnar ainda como Lorde Demônio, realmente matou a Lídia. Porém foi por conta dela ser infectada por um inimigo esse que eles estão a caminho pra lutar contra ele. Mas o que acontece é que quando eles chegam lá, alguém já tá fazendo esse serviço, no caso, o verdadeiro Lorde Demônio. A caminho do seu destino, eles param em uma cidade para descansar. Neles, eles conhecem outro elfo e a Ariane descobre que nem todos os humanos vão fazer mal aos elfos. E esse elfo pede ajuda do Ark e da Ariane para estudar um animal que tinha no deserto. E como pagamento, teriam um novo mapa da região que eles vão. Eles aceitam e no dia seguinte, após uma noite agitada de bebedeira, eles vão atrás do bicho. Acaba que no caso, o bicho que vai atrás deles no meio do caminho. E mais uma demonstração de que o calço dos ossos do Ark tá em dia. O maluco levantou-se a desgraça. Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? E incapacita ela. E ela também tinha aqueles braceletes estranhos. Depois disso, eles pegam o pagamento e vazam pro destino deles. Na gravação temos uma surpresa. Vemos as duas Ushio falando. Disso vemos o flashback de basicamente quando tudo começou a acontecer. Vemos a garotinha ainda viva e reclamando de que tinha alguma coisa parecida com ela, perseguindo ela. Vemos o exato momento de quando a Ushio é clonada. E logo mais tarde, elas se encontram quando a verdadeira Ushio estava indo tomar banho e a sombra estava lá dentro do banheiro escondida. A princípio elas lutam, porém depois elas se entendem. Logo após isso, as duas vão atrás de procurar a sombra, que tá atrás da garotinha pra parte do mato. Já quase desistindo de procurar naquele dia, elas vêm em um local onde é proibido a entrada. Óbvio que elas entram e vão parar na antiga clínica da família Soul. Lá elas se deparam com essa desgraça aí que clona a Ushio e tenta matar as duas. Mas a sombra da Ushio boa, isso aqui vai ser foda de ficar falando, mas ok, desperta os seus poderes e acaba com essa desgraça aí. Disso elas fazem a gravação período pra confiar, independente de qual seja. Voltando agora pro período atual, após ver a gravação, a Ushio recupera suas memórias e se lembra como ela morreu de fato. Só que ao invés de contar, ela basicamente puxa e mostra pro Shin e o Soul as memórias que ela tinha desse dia. E como são memórias e não uma viagem no tempo, não é algo alterável. É só pra ver mesmo. Então vemos como as coisas aconteceram. A sombra puxa a garotinha pra dentro d'água sem que ninguém perceba. E a Ushio, junto com a sombra dela que tava como o colar dela, vão tentar salvar a garotinha. Só que nessa, a sombra pega a sombra da Ushio, que tava com a garotinha, e a verdadeira Ushio basicamente se sacrifica pra salvar a garotinha e a sua sombra. E quando a sombra tava quase na superfície, Olá, casada. e dessa aí ela consegue trocar de lugar com a garotinha. Basicamente a Ushio verdadeira morreu pra porra nenhuma. Pelo menos ao meu ver. Após descobrir como tudo aconteceu, não tem como piorar.
Filha da puta. De alguma maneira, a mãe das sombras invade a memória da Ushio e tenta fazer alguma coisa com o Shin. A Ushio tira eles da memória, porém quando eles saem, o braço do Shin ficou com uma marca onde a mãe pegou ele. Agora no que isso vai dar, a gente vai ter que acompanhar os próximos episódios. Dias após o ocorrido, a Aoi tá no seu dia de folga e aproveita como? Isso mesmo, treinando. Porém, a Hana invade o quarto dele chamando ele pra ver a nova escola. Apesar de uma certa resistência, ele vai com ela. Vemos o sonho de profissão da Hana, uma citação a Zico, mas acaba que a Aoi, com um monte de porra na cabeça, fala uns bagulho pra Hana, mas pelo visto ela ficou de boa. Então vamos pro primeiro dia na escola nova, onde o Aoi começa a raciocinar e decide ir de uma vez conversar com os dois que ficaram pistola com ele. Convenientemente eles são da mesma sala. Após falar um pouco, pelo jeito ele descobre o porquê eles ficaram putos. Porque o Aoi só quer saber de marcar gol. Disso aí o moleque até fala que nem sabe como é que o Aoi conseguiu entrar no time. Aí o Eisaku entra na discussão e os moleques quase saem na mão também. E por fim, sem saber direito se é por esse motivo que os moleques estavam putos com ele, o Aoi tromba com o treinador e o treinador fala pra ele que se ele não realizar uma jogada que prove que ele entendeu, ele não vai ser escalado por um período de 3 meses. Um boato circula a sala da Anya. Dizem que quem for o melhor aluno na partida de queimada que vai acontecer na educação física vai ganhar uma estrela. Além da Anya, o Desmond também quer essa estrela. Então quando a Anya chega em casa, ela pede ajuda da Yor pra treinar ela. E se inicia o treino nos campeões. Então a Yor ensina como se arremessa. Se pega em alguém, deixa cego. E disso chegamos no dia e começa o jogo. E no primeiro arremesso mostra pra gente um moleque bem mais alto e forte que o resto das crianças. Um moleque que tem 6 anos. 6 anos seu. Em seguida mostra o moleque treinando arremesso, quebrando os alvos e amassando um poste. Lembrando, 6 anos. E aí eu entendi o porquê que ele é desse jeito. Ele carrega o Psycho Power com ele, porra. Como assim, Felipe? Porra. O pai dele é o Bison, ué. E mostra também o treino do Desmond. Isso aqui não é na Namekusei lá do Dragon Ball Z. Depois de algumas tentativas frustradas, só sobram alguns jogadores do time da Anya. E quando o moleque de 6 anos tenta acertar a Anya, ela consegue desviar por conseguir ler a mente dele. Porém, ela tropeça e é o fim da Anya. Mas o Desmond tenta impedir o arremesso do All Might e é eliminado. Agora, restando só a Anya, ela entra no modo Ryu e se prepara. E após isso, vemos que essa disputa pelas estrelas foi pra porra nenhuma. Não tinha estrela.